Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde. Deixa eu tentar aumentar a tela. Aê! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, a cola está passando aqui embaixo, contos e casos espirituais. Eu estou aqui, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. O tema de hoje, desse livro aqui, Contos desta e da Outra Vida, Álbum Materno. É uma história bem interessante. Meio grandezinha, mas tem uns lances assim. Não dá spoiler, não. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar? Graças a Deus. Gratidão a Jesus. Mais um encontro informal, encarnados, desencarnados, em torno de um bom livro da doutrina espírita, com mais material para a gente pensar. Que todos nós, Senhor Jesus, possamos absorver um pouco daquilo que irmão X trouxe para nós na tarde de hoje, ou traz para nós na tarde de hoje, através desse livro. E que o amor de Maria, nossa mãe, possa nos orientar os passos sempre. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, fazer que nem as influencers do Instagram. A água está por aí? Uma começou, está todas elas fazendo. Vou fazer também. Se bem que o maior influencer na nossa vida se chama Jesus, né? Então, eu vou lendo e vamos parando e falando um pouquinho, raciocinando e falando um pouquinho da doutrina, né? Álbum materno. E nós respigamos alguns tópicos do álbum repleto de fotos e descansava na penteadeira de Dona Silvéria Lima ao lermos enternecidamente a história do filho que ela própria escreveu. As datas são daquela época, tá? 1941, outubro 16. Meu filho nasceu no dia 12. Sinto-me outra. Que alegria! Como explicar o mistério da maternidade? Meu Deus, eu estou transformada, jubilosa. Outubro 18, meu filho recebeu o nome de Maurício. Aos 6 dias de nascido, parece um tesouro do céu em meus braços. E aí a gente já começa a parar, a pensar sobre maternidade.
Vamos lá no livro O Espírito da Verdade. Em que André Luiz nos diz o seguinte: referente ao capítulo 14, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual anseio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, o clímax da grandeza. Gente, quando eu paro para pensar que o meu perispírito está ligado molecularmente, célula a célula, né? A cada uma das minhas células físicas, e que o meu corpo tem 70 trilhões de células, e aí, ao mesmo tempo, eu tenho visto, as redes sociais têm muita porcaria, é verdade. Mas também tem coisas boas sobre natureza, sobre invenções do bem, sobre histórias do bem e tal. Falando em natureza, eu vi um lagartinho completo, bonitinho, fofinho, do tamanho dessa falange. Dá para imaginar, gente, um bichinho desse tamanho aqui? Fora aqueles outros que são menores, coisas que são menores, como tem um fotógrafo que ele, ou ela, melhor, ela fotografa a natureza. Perdão. Mas ela fotografa, assim, um cogumelo que a gente, para enxergar, tem que quase enfiar a cara no tronco. E ela usa uma potente câmera fotográfica, e aquilo aumenta. Gente, a beleza. Já foram filmados cogumelos soltando os esporos, aquela nuvem. Gente, é maravilhoso. Aí, por outro lado, você tem um vídeo de uma baleia que encostou no barco onde os seres humanos estavam, e eles estavam coçando a cara dela. E ela, feliz da vida, ela abria a boca de leve, porque ela tem filtros, né? Quando ela abocanha o plâncton, a água sai. Então, ela mostrava aqueles filamentos como se estivesse sorrindo, tipo assim, quase mais para a esquerda. E o pessoal lá, saque, 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 saque. E as galáxias? As estrelas, as nebulosas, o universo. Então, temos na criação o clímax da grandeza, na caridade o vértice da virtude, na paz a culminância da luta. Ou seja, a gente deve lutar sempre para conseguir a paz, não a guerra. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Láurea Celeste, na mulher de todas as condições, define o inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Maternidade esperada,
maternidade imprevista, maternidade aceita, maternidade hostilizada, maternidade socorrida, maternidade desamparada. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova, maternidade em qualquer parte traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sublime sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães guardam as chaves de controle do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Ao filtro do amor que lhes verte do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu, arrepontai-vos do peito. Não surge o berço de vosso coração por acaso. Mantende-vos assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que, se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Continuemos o diário. Outubro 20. Recomendei a Jorge, o esposo dela, né? Trazer hoje um berço de vime, delicado e maior. O menino é belo demais para dormir no leito de madeira que lhe arranjamos. Coisa estranha. Jorge, desde que se casou comigo, nada reclamou. Agora, admite que exagero. Considerou que devemos pensar nas crianças menos felizes. Apontou casos de meninos que dormem no esgoto, mas que temos nós com meninos de esgoto? Caridade. Caridade é cada um assumir o desempenho das próprias obrigações. Meu marido está ficando sovina. Isso é o que é. Voltamos no livro O Espírito da Verdade. Página 225. Oh, Senhor, lá vem. Produção, disse o som, tá legal que entrou de novo o 33, o 033, 033. Vamos lá. Mensagem da criança ao homem. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 4. Construíste palácio que assombra a terra. Entretanto, se me largas ao relento, porque me faltam recursos para pagar hospedagem, é possível que a noite me engerele de frio. Multiplicaste os celeiros de frutos e cereais, garantindo os próprios tesouros. Contudo, se me negas lugar à mesa, que eu não tenha dinheiro a fim de pagar o pão, receio morrer de fome. Levantaste universidades maravilhosas, mas se me fechas a porta da educação, porque eu não possua uma chave de ouro, temo abraçar o crime sem perceber. Criastes hospitais gigantescos. No entanto, se não me defendes contra as garras da enfermidade, porque eu não te apresente uma ficha de crédito,
descerei bem cedo ao torvelinho da morte. Proclamas o bem por base da evolução. Todavia, se não tens paciência... Deixa eu ver se está na página certa aqui. Tá. Se não tens paciência para comigo, que eu te aborreça, provavelmente ainda hoje cairei na armadilha do mal, como ave desprevenida no laço do caçador. Em nome de Deus que dizes amar, compadece-te de mim. Ajuda-me hoje para que eu te ajude amanhã. Não te peço o máximo que alguém talvez te venha a solicitar em meu benefício. Rogo apenas o mínimo do que me podes dar para que eu possa viver e aprender. Bem meio. E aí a gente para pensar também na importância da evangelização das nossas crianças. Normalmente, nas escolas de evangelização, quem frequenta, pelo menos por aqui na área que eu vivo, são mães de comunidades próximas, e seus filhos. Às vezes, uma geração inteira vem para a escolinha de evangelização. E Eurípides Barçanufo, professor que foi, ele sabe da importância da educação e da evangelização. Por isso, criou a evangelização de espíritos. Que a gente olha para aquela coisinha fofinha, guti-guti, dá vontade de apertar, e se esquece que ali tem um espírito mortal que precisa ser educado, ser evangelizado. Então, as nossas atitudes em relação a ele, esse espírito que volta, tem um peso muito grande. E aí, se a gente já começa, desde pequeno, né, como a nossa irmã aqui já está falando, em berço maior, divine, que o meu filho é muito bonito para estar numa cama comum, a coisa já não começou bem. E aí, quando o marido pondera, né, verificando que aquele é um exagero, ela acha que o marido está ficando mão de vaca. Não, que isso? Mas não é caridade, ela está preocupada apenas com o filho dela. Ela não se preocupa com o filho dos outros. E aí acontecem umas tragédias por aí. A gente já vê bebês já com celular na mão. Para quê? Esses espíritos já vêm com uma inteligência tinindo. Mas não é hora de dar celular. Então a gente liga a babá, né, que é a televisão, e deixa a criança lá enquanto eu estou fazendo as coisas e tal. Quando o ideal seria, ok, tu não tem tempo, precisa desse tempo? Tá, mas depois vai brincar com seu filho. Vai acompanhar seu filho e vai já educando o seu filho. Né? Vamos continuando. 11 de novembro de 1942. Mauricinho adoeceu, sinto-me enlouquecer, já recorri a 6 médicos. (15 de dezembro de 1943). O pediatra aconselhou-me deixar a amamentação e mandou que Mauricinho largue a chupeta. Repetiu instruções, anunciou solene que a educação da criança deve começar tão cedo quanto possível. Essa é boa. Eu sou mãe de Mauricinho e Mauricinho é meu filho. Que tem um médico de se intrometer. Amamento meu filho e dou-lhe a chupeta enquanto ele a quiser.
Bom, aí nós temos várias coisas. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não, antes disso, vamos relembrar Pestalozzi, que uma mãe perguntou a Pestalozzi a partir de quando ela deveria educar o filho. Aí Pestalozzi perguntou para ela, quanto que idade é teu filho? 6 meses. A senhora está 6 meses atrasada. Ué? O ideal é que já se, né? Já existe a evangelização de bebês. Gente, é um espírito que está voltando. Quando chegar lá pelos seus 16, 17 anos, uma época que as pessoas chamam de aborrecência, ele vai se mostrar totalmente como ele é. Se não tivesse sido feito um trabalho de base, olha, isso não acontece só em famílias mais abastadas, vamos dizer assim. Eu acompanhei um caso, eu fui professora. Não quero falar de mim, quero falar do caso. Em que a mãe procurou a coordenadora de curso para conversar. Que a filha dela estava rebelde ao extremo. Mas o que havia ali por trás? Simples. Mãe solo, como a gente fala hoje em dia, para compensar a própria falta dentro do lar, ela tinha que trabalhar, ela dava tudo o que a garota pedia. Se virava nos 30, dava tudo que a garota pedia. E aí a garota agora inverteu, mandava e desmandava. Eu quero isso, eu quero, e começava os ataques, né, dentro de casa. E o que era pior, ela tinha uma segunda filha. E a filha mais nova falava assim, você deu para ela, por que não vai dar para mim? E aí ela estava conversando conosco que ela ia mudar. E que ela se arrependia dela não ter colocado o pulso firme na filha quando era mais nova. E aí, nesse livro aqui, não é o Evangelho ainda, o Evangelho vai ser mais à frente, nossos filhos são espíritos. Algumas coisas apenas. No capítulo 2, Coisas para Desaprender, uma das coisas que Hermínio Miranda chama a nossa atenção é que, assim, a criança está crescendo, né? Está lá você, com guti-guti de mamãe. Tá. Enquanto o problema consiste apenas em dar este alimento ou aquele, dormir à tarde ou de manhã, vestir ou não agasalho, ventilar o quarto de dormir, tomar sol, tratar um resfriado ou dor de barriga, as opiniões variam, mas podemos chegar a um consenso adaptado às nossas próprias condições e, obviamente, às do bebê. Acabamos acertando com o alimento que melhor concorda com ele, como dizem os americanos, ou com seus hábitos de repouso e atividade, bem como o tipo de roupinha que melhor lhe convém. Mas e ele mesmo, como ser humano, como individualidade, como ele? Por que é temperamental ou apático? O que o faz pacífico e sereno ou agitado e mal-humorado? Por que ele gosta de algumas pessoas e não de outras? Por que chora tanto ou não chora, a não ser excepcionalmente? Por que custa tanto a falar ou andar ou a aprender a ler?
E, mais tarde, porque gosta de matemática e não de línguas e vice-versa. E, acima de tudo, quando se tem 2 ou mais filhos, por que são tão diferentes entre si, uma vez que gerados todos a partir do mesmo conjunto de genes e criados no lar sob idênticas ou muito semelhantes condições. Afinal, quem são nossos filhos? O que representam em nossas vidas e o que representamos nós na vida deles, além do simples relacionamento pais-filhos? Cada criança, cada pessoa é única, é diferente. E, embora possam ter 2 ou mais certas características em comum ou muito semelhantes, cada uma delas é um universo próprio, como que individualizado. Eles, portanto, ele vem falando sobre reencarnação e tal, e fala o seguinte: eis, portanto, a pura, simples e inquestionável verdade. 2 pontos. Nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, são seres humanos que viveram antes. Trazem em si todo um passado mais ou menos longo de experiências, equívocos, conquistas, realizações e, consequentemente, um programa a executar na vida que reiniciam junto de nós. Da mesma forma que não nos desintegramos em nada ao morrer, também não viemos do nada quando nascemos de novo na carne. Tudo é continuidade, etapas que se sucedem em ciclos alternados aqui e além. Deixe-me, pois, dizer-lhe, para ajudar a armar o esquema de como cuidar do seu bebê. Ele é um espírito adulto, inteligente e experimentado, aprisionado em um corpinho físico que ainda não lhe proporcionou as condições mínimas de que precisa para expressar todo o seu potencial. Isto se dará com o tempo, como você poderá observar à medida que a criança vai crescendo e se revelando como realmente é. E mais à frente, deixa eu ver, a criança tem de fazer o reaprendizado da vida nas condições em que renasceu. Terá de familiarizar-se com o novo corpinho que recebeu, aprender a língua de seu povo, bem como retomar conhecimentos gerais, habilidades manuais, como desenho, escrita, manipulação de instrumentos, aparelhos, ferramentas e tudo mais. Terá, enfim, de readaptar-se ao meio em que viver, bem como as pessoas que a cercam, como pais, irmãos, parentes, vizinhos, amigos, etc., muitos dos quais pode ser até que já conheça de vidas passadas. Quanta coisa, né? Pois é. Vamos continuar. Março. 13 de março de 1944. Mauricinho, tranquilo, arranhou de leve o rosto da ama com as unhas. Brincadeira de criança, bobagem. Jorge, porém, gastou-se comigo por não repreendê-lo. Tentou explicar-me a reencarnação. Assegurou que a criança é um espírito que já viveu em outras existências, quase sempre tomando um novo corpo para se redimir de culpas anteriores. E repisou que os pais são responsáveis pela orientação dos filhos diante de Deus, porque os filhos, palavras do coitado do Jorge, são companheiros de vidas passadas que regressam até nós, aguardando corrigenda e renovação. Deu-me vontade de rir na cara dele. Antes do casamento, Jorge já andava enrolado com espíritas. Reencarnação. Quem acredita nisso? Valela. Chega um momento de nervosismo, a criança chora e será justo espancá-la, simplesmente por essa razão? Evangelho segundo o Espiritismo.
capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A mensagem é de Santo Agostinho, em Paris, 1862. Essa aqui. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Em outro trecho, ele diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Vamos continuando com o diário da nossa companheira. Em 1946, março 15. Jorge admoestou-me com austeridade. Parecia meu avô, querendo puxar minhas orelhas. Declarou que não estou agindo bem. Acusou-me. Tratou-me como se eu fosse responsável. Tem-se a impressão de que é inimigo do próprio filho. Queixou-se de mim. Alegou que estou deixando Maurício crescer como um pequeno monstro. Palavra horrível. Tão só porque o menino ontem despejou querosene no cão do vizinho e ateou fogo. Era um cachorro intratável e imundo. Certamente não estou satisfeita por haver Maurício procedido assim, mas sou mãe. Meu filho é um anjo e não fez isso conscientemente. Talvez julgasse que o fogo conseguisse acabar com a sujeira do cão. Sem comentários. 1948. Abril 9. Crises de Maurício. Quebrou vidraças e pratos, esperneou na birra e atirou um copo de vidro nos olhos da cozinheira, que ficou levemente machucada, seguindo para o hospital. Jorge queria castigar o menino. Não deixei. Discutimos. Chorei muito. Estou muito infeliz.
Continua o diário. 1950, setembro 5. A professora de Maurício veio lastimar-se. Moça neurastênica. Inventou faltas e mais faltas para incriminar o pobre garoto. Informou que não pode mantê-lo por mais tempo junto dos alunos. Mulher atrevida. Pintou meu filho como se fosse o diabo. Ensinei a ela que a porta da rua é serventia da casa. Deixa estar. Ela também será mãe. Que bata nos filhos dela. 1952, maio 16. Maurício já foi expulso de 3 colégios, perseguido pela má sorte, o meu inocentinho. Jorge afirma-se cansado, desiludido. Já falou até mesmo num internato de correção. Meu Deus, será que meu filho somente encontre amor e refúgio comigo? Tão meigo, tão bom. Prefiro me separar a permitir que Jorge execute qualquer ideia de punição, que, aliás, não consigo compreender. Meu filho será um homem sem complexos, independente, sem restrições. Quero Maurício feliz, feliz. Voltamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda Santo Agostinho. Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto de dizer com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, olha o Mauricinho aí, gente, né? Entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e, mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Vamos continuando com o diário. 1956. Então, nós temos, a última foi em 1952, 4 anos depois, né? Meu marido quer empregar nosso filho numa casa de móveis. Loucura! Acredita que Mauricinho precisa trabalhar sob disciplina. Que plano! Meu filho com o patrão. Era o que faltava. Temos o suficiente para garantir-lhe sossego e liberdade. Ah, senhor. Sabe o que eu lembro agora? Um meme. Está uma criança em um quarto, cercada de tudo que vocês podem imaginar que uma criança pudesse desejar. Está lá. E a mãe conversando com o filho. Eu já te dei tudo o que você pediu. O que mais que você quer? O que mais que você precisa? E o garoto responde um não. Ainda do trabalho, isso aconteceu com uma das coordenadoras das turmas, né, que eu trabalhava. Tinha um aluno, ele testava os limites.
E ela assim, não, não, não e não. Era um projeto que encaminha, ainda existe esse projeto, encaminha os jovens para o mercado de trabalho. Nessa época eu não trabalhava com ela ainda. Ela que me contou a história depois. E o projeto tinha prazo para acabar. No último dia, ele fez questão de pedir a palavra e agradeceu a ela, porque aquele não era o primeiro não que ele ouvia na vida. E ele estava se encaminhando para o caminho das drogas. E aquele não me fez repensar. Vamos continuar aqui. Em 1957, janeiro 14. Jorge está doente. O médico pediu que lhe evitemos dissabores ou choques. Participou-me discreto que meu marido tem o coração fatigado e hipertensão. Desde o ano passado, Jorge tem estado triste, acabrunhado com as calúnias que começam a aparecer contra o nosso filhinho. Amigos ursos fantasiaram que Maurício, em vez de frequentar o colégio, vive nas ruas com vagabundos. Chegaram ao desplante de asseverar que meu filho foi visto furtando. E ainda mais, falaram que ele usa maconha em casas suspeitas. Pobre filho meu! Sendo filho único, Maurício necessita de ambiente para estudar. E se vem alta madrugada para dormir, é porque precisa do auxílio dos colegas nas várias residências em que se reúne com os livros. Tem mãe que é cega mesmo, né? (6 de outubro de 1958). Jorge ficou irado, porque exigi dele a compra de um carro para Maurício, como presente de aniversário. Brigou, xingou, mas cedeu. Junho 15 de 1959. Estou desesperada. Jorge foi sepultado ontem. Morreu apaixonado diante da violência do delegado policial que intimou Mauricinho a provar que não estava vendendo maconha. Amanhã enviarei um advogado ao distrito. Se preciso, processarei o chefe truculento. Ninguém arruinará o nome de meu filho, que é um santo. Ó Deus, como sofrem as mães. (2 de agosto de 1960). Duas mulheres me procuraram com a intenção de arrancar-me dinheiro. Disseram que meu filho lhes surrupiou as joias. Velhacas e mandrionas. Maurício jamais desceria semelhante baixeza. Dou-lhe mesada farta. Expulsei as chantagistas e, se voltarem, conhecerão as necessárias consequências. 22 de fevereiro de 1961. Nunca pensei que nosso velho amigo Noel chegasse a tanto. Deixa eu ver se eu pulei algo aqui importante, gente. Não, pulei não. Está tudo certo. Voltamos, então, para 22 de fevereiro de 1961. Nunca pensei que o nosso velho amigo Noel chegasse a isso. Culpar meu filho. Sempre a mesma arenga. Maurício na maconha, Maurício no furto. Agora é um dos mais antigos companheiros de meu esposo que vem denunciar meu filho como incurso no suposto crime de estelionato.
comunicando-me, numa farsa bem tramada, que Maurício lhe falsificou a letra num cheque, roubando-lhe 300 contos. Era dinheiro pra caramba aquela época, né? Tudo perseguição e mentira. Já ouvi dizer que Noel anda caduco, usurário caminhando para o hospício. Essa é que é a verdade. Sou mãe. Não permitirei que meu filho sofra. Nunca admiti que ninguém levantasse a voz contra ele. Maurício nasceu livre, é livre, faz o que entende e não é escravo de ninguém. Estou revoltada, revoltada. O homem que mudou a história, Gesiel Andrade. No capítulo relacionado ao amor dos pais aos filhos, né? Porque esse livro aqui, ele estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, este capítulo está no amor a Deus e aos semelhantes. E nos diz assim nosso companheiro Gesiel: os pais também têm o dever moral de amar os filhos com seus atos de educação intelectual e moral, responsabilidade no suprimento das necessidades, respeito, dedicação e preparo para o estudo e o trabalho. Assim, cumprem a missão sagrada da maternidade e da paternidade, obtendo a paz na consciência. Os testemunhos de amor dos pais aos filhos são ofertados com as providências adotadas no cotidiano. Elas sustentam, educam e corrigem as más tendências. Nesse contexto de cumprimento de uma missão grandiosa, os bons exemplos e os atos educativos amorosos dos pais propiciam não só a segurança, prosperidade e elevação dos filhos, mas também a construção de uma sociedade mais fraterna, justa e pacífica, pelas virtudes que são naturalmente praticadas. O trabalho educativo dos pais não cessa jamais, independentemente da idade dos filhos. Eles devem orientá-los e acompanhá-los no caminho do bem para desfrutarem juntos da prosperidade, saúde física, mental e espiritual e alegria duradoura. Os bons exemplos mais importantes surgem no convívio e relacionamento amorosos, fortalecendo a afeição recíproca, a ajuda mútua e o estreitamento dos laços espirituais imperecíveis. E aí a gente volta lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade.
Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Ó, que pungente angústia é essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos d'alma, não há desesperos eternos, porque não é possível seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes a ligar-lhes os membros apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Caminhando para o final da história, irmão X nos conta o seguinte. Nesse ponto, terminavam as confidências de Dona Silvéria, cujo corpo estava ali, inerte e ensanguentado, diante de nós. Os amigos desencarnados que fôramos chamados a prestar-lhe assistência. Acabara de ser assassinada pelo próprio filho, obsidiado e sequioso de herança. Enquanto selecionávamos as últimas notas do álbum singular, Maurício, em saleta contígua, telefonava para a polícia, depois de haver armado habilmente a tese de suicídio. Para encerrar, nossos filhos são espíritos, né? O Hermínio Miranda recebeu uma carta consoladora da mãe, que diz, entre outras coisas, assim. Ele fala que ela sempre gostou de escrever. Uma letra muito pessoal, sem floreios, sofisticações, tal. A vida também ela era assim. Aí dizia-se, a carta dizia o seguinte: um coração de mãe é como uma fonte, donde o amor jorra constantemente, num fluxo ininterrupto que se perde pela eternidade afora. Os olhos de mãe, quando já não choram mais suas próprias lágrimas, ainda deixam escorrer por eles as lágrimas de seus filhos. Em meus muitos silêncios conversava com Jesus, tentando compreender os desígnios e obedecer-lhe à vontade. Agradeço-te, meu filho, seres o que és, o teres prosseguido nas convicções de tua fé, apesar do respeito e amor por mim. Ela era católica. Hoje vejo que teria lucrado se, embora bastante avançada na vida física, tivesse escutado a melodia da fé nova que fluía de teu coração. Não esmoreça, meu filho. Se muito não pude dar-te, ao menos deixe o exemplo da tenacidade e perseverança, confiando na vida e acreditando nos meus deveres. Estamos todos trabalhando e estudando. Aqui aprendemos que não existem separações de famílias ou convenções de sociedade. Esta carta já se alonga mais do que o desejado e, por certo, já te perguntas como tua mãe, sempre tão calada, pôde dizer tanto. Agradeço a Jesus a oportunidade e rogo por ti, meu filho meu, para que o Senhor te recolha em seu regaço e te embale a cabeça cansada, acalentando-te na sua paz. Todo o amor de meu coração humilde
humilde, Helena, tua mãe. Vamos fazer a nossa prece, que eu acho que, né? Estamos só eu, a produção e os espíritos desencarnados. Certo, produção? Estou fazendo a prece para sair fora. Tem alguém para eu dar oi? Não? Então, hoje nós nos dirigiremos para encerrar a Maria. Mãe, gratidão pelo muito que o seu amor nos concede, a todos nós que somos teus filhos, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Que o seu amor possa iluminar todas as mães da terra, sustentá-las nas suas dúvidas, nas suas fraquezas, orientá-las sobre o melhor caminho possível, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Que todas, mãe, possam contar com o seu apoio nos momentos de dúvida, na melhor forma de encaminhar os próprios filhos na direção de teu filho, amantíssimo. Que o seu amor, mãe, continue envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados presentes. Muita paz a todos, graças a Deus. Acabou meu tempo, até semana que vem com outra história desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.